queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro. Um bom dia para você que está começando essa manhã meditando a palavra de Deus, vivendo a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante. Diariamente vivendo esses passos que a igreja nos oferece, estarmos em contato com a palavra de Deus, deixarmos que a palavra de Deus caia na terra do nosso coração, estarmos em comunhão com a igreja e vivermos esse momento tão profundo. Devemos também trazer ao nosso coração aquelas pessoas que hoje precisam dessa experiência de estar em contato com a palavra de Deus. Então, por isso, você é convidado a divulgar esse link, a encaminhar esse link na sua lista de transmissão, ou aquela pessoa que talvez há muito tempo você não falava com ela e você nem sabe como se aproximar, dá ela a palavra de Deus. Envia ela o link da Lex Divina, convida ela a essa intimidade com o Senhor, diz que está rezando por ela e hoje Deus quer falar ao seu coração. Depois não deixe de deixar o seu like, escreve nos comentários do vídeo, para que o nosso vídeo ele torne cada vez mais acessível. Outras pessoas possam também serem alcançadas. E neste dia, 16 de outubro, é uma quarta-feira, costumamos sempre lembrar da intercessão de São José, esse homem patrono, padroeiro da providência, e a cada quarta-feira nós rezamos pelos nossos padrinhos missionários, nossos benfeitores, aqueles que nos ajudam. Mas hoje também a igreja nos traz 3 santos que é celebrado. Então, hoje a igreja celebra Santa Edvirgens. Edvirgem, ela nasceu na Alemanha em 1174 e faleceu na Polônia em 1243. De família nobre, casou-se e teve 7 filhos, aos quais ela deu o exemplo da fé, oração e caridade para com os necessitados e os endividados. Após a morte do marido, ela ingressou no mosteiro cisterciense, do qual sua filha era abadesa. Seu exemplo nos motiva a cuidar das pessoas carentes e a todos a levar a justiça e o amor de Deus. Então, a intercessora hoje de modo particular pelos endividados. Então, você que todos nós temos a dificuldade, às vezes ali financeira, temos uma dívida ou outra e precisamos de um auxílio, de uma intercessão. Então, Santa Edvirgens, que é essa padroeira dos endividados, mas também daqueles que hoje passam por dificuldades, os carentes e necessitados. Confiamos aqueles hoje que estão desempregados, aqueles que estão nas ruas e que hoje precisam também do auxílio financeiro, para sobreviver. Então, que Santa Edvirgem seja essa intercessora. Hoje também a igreja celebra Santa Margarida Maria de Alacoque. Margarida nasceu na França em 1647 e lá faleceu em 1690. De saúde frágil, desde pequena, ela experimentou muitos sofrimentos. Monja da Ordem da Visitação de Santa Maria, mulher de fé e de oração, foi grande promotora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A seu exemplo, sejamos dóceis às moções do Espírito e à manifestação do amor de Deus. Então, neste dia, Santa Margarida interceda por nós, nos fazendo cada vez mais ter um amor ao coração de Jesus. Hoje confiamos também o apostolado da oração, esses irmãos e irmãs que têm essa devoção ao coração de Jesus, que Santa Margarida Maria interceda por elas. Temos também uma irmã na comunidade, cujo hoje é o seu onomástico, a irmã Margarida Maria, aqui na Missão do Rio de Janeiro. Queremos confiar a sua vocação à intercessão de Santa Margarida. E também a igreja celebra hoje São Geraldo Magela. Geraldo nasceu na Itália em 1726 e lá faleceu em 1755. Consagrou-se irmão leigo redentorista, distinguindo-se pelo zelo apostólico e pela paciência nas enfermidades e contrariedades. Dedicou-se intensamente à caridade para com os mais pobres e à oração constante. Seu exemplo nos inspira sincero amor pelos mais necessitados. Rezemos hoje por toda a família redentorista e confiemos os mais necessitados à oração de São Geraldo Magela. Então, hoje, 3 santos para a nossa igreja. Então, hoje você tem o santo para escolher de intercessão para rezar neste dia. A liturgia da palavra de hoje vai nos trazer na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas.
Eu vos previno, como, aliás, já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente. São Paulo, hoje a comunidade dos Gálatas, ele é bem direto. Ele já vai nos dizer que aqueles que são conduzidos pelo Espírito não está sobre a lei, mas está sobre a vida espiritual, a vida em Deus. E ele vai dizer quais são o que é vivido na lei, o que é vivido no Espírito, é melhor, e o que é vivido na carne. E aí ele vai dar todas as obras da carne que são bem conhecidas. E aí eu já fiz toda a leitura. E aí ele vai dizer que ele deve nos prevenir de tudo isso. Devemos sermos prevenidos dessas obras da carne que nos levam ao pecado, que nos leva a essa divisão e nos leva a essa distância, essa intimidade com o Senhor, porque fere o coração de Deus. E ele vai fazer essa exortação prevenindo e já nos praticando para aqueles que querem herdar o reino de Deus. E ele dá a segunda lista, a segunda regra, que aqueles que querem herdar o reino de Deus devem viver segundo o Espírito Santo, não segundo o pecado, segundo a lei. E ele vai dizer qual é o fruto do Espírito. E contra esse fruto do Espírito não existe lei. Ao contrário, é uma ordem dada a cada um de nós. E ele nos convida a vivermos sobre essa vida no Espírito Santo. E ele diz que aqueles que procedem segundo o Espírito vivem corretamente. Então, que o Senhor nos dê a graça, porque não é fácil viver numa vida espiritual constantemente. Somos a todo tempo provocados a vivermos também segundo a lei, segundo o pecado. Somos impulsionados muitas vezes. E o Senhor que nos faz, através de São Paulo, nessa carta aos Gálatas, esse convite a uma maior conversão. O salmo de hoje é o Salmo 1. Senhor, quem vos seguirá terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos do perverso, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte do perverso. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Então, o salmo de hoje é um salmo conhecido, vai dar esses dois caminhos, o caminho do homem justo e do ímpio. E o Senhor que vai nos mostrar a graça do qual nós somos convidados a viver. Primeiro ele diz, feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Peçamos ao Senhor a graça de seguir o caminho de Deus, não o caminho do mal, não o caminho do perverso, mas ao contrário, de meditar dia e noite sem cessar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos dá o verdadeiro discernimento, irmãos. E por isso que o refrão do Salmo é, Senhor, quem vos seguirá, terá a luz da vida. Quem seguir o Senhor terá essa luz. Então, que o Senhor nos dê a graça de seguirmos o Senhor a cada dia, de sermos iluminados pelo Espírito Santo, mas também pela sua palavra. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É uma palavra forte. Queremos seguir o caminho dos eleitos, não a estrada dos malvados. Queremos seguir o caminho de Deus, o caminho da luz. E por isso precisamos da palavra de Deus para nos ajudar nesse discernimento e meditarmos dia e noite sem cessar. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, ai de vós também, mestres da lei,
porque colocais sobre os homens cargos insuportáveis, e vós mesmo não tocais nestas cargas, nem com um só dedo. Desde ontem, Jesus faz a exortação ao povo, sobretudo aos fariseus. E novamente ele continua hoje, primeiro exortando que eles querem pagar o dízimo da hortelã, da arruda, mas deixa de lado a justiça e o amor de Deus. Então, o que adianta praticar um lado e não viver o outro? É como essa chamada de contra-testemunho. O que adianta eu exortar se eu não vivo? O que adianta eu cobrar se eu também não busco viver? Então, nesse dia, é uma tomada de consciência, né? Qual tem sido a nossa postura, o nosso comportamento? E mais embaixo, no Evangelho, Jesus vai exortar dizendo: ai de vós, mestres, que colocais cargos insuportáveis sobre os outros, mas não sois capazes de carregar nem um só dedo, de tocar nessas cargas com um só dedo. Então, não coloquemos sobre o outro um peso do qual nós também não conhecemos e não tocamos. É como exigir um esforço do outro e não vivemos esse esforço. Então, o primeiro convite nessa leitura de hoje do Evangelho é: eu devo dar testemunho antes de cobrar o testemunho do outro. Eu devo amar primeiro antes de procurar querer ser amado. Eu devo servir antes de buscar ser servido. Então, neste dia, a liturgia nos convida a essa reflexão das nossas atitudes, do nosso comportamento e do nosso verdadeiro testemunho. Um bom testemunho autêntico, irmãos, ele arrasta, ele converte. Mas um mau testemunho destrói e leva à morte. Então, que nesse dia tenhamos uma bela reflexão daquilo que nós somos convidados e provocados a viver. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.